Bora lá, continuidade da aula passada aí. Como fazer então o mobile? A imagem do mobile. Agora vocês já entenderam princípios de alinhamento de sessão aqui, como é que funciona essa lógica, essa mecânica. Agora a gente vai, depois de configurar as outras telas aqui, fazer a imagem do mobile. Assim como naquela primeira aula, a gente pode trabalhar com o print. Eu não mostrei para vocês, mas eu uso essa extensão aqui, ó, que é Lightshot, tá? Lightshot. Essa daqui, ó. Quando você instalar ela, vai ficar aberta no teu Windows aí, e você pode usar ela para fazer essa tela aqui. E aí você pode selecionar só uma aba específica. O mobile já deu muita treta aí entre. Treta não, tá? Mas a gente discutiu algumas ideias. Porque eu, não sei se vocês sabem, já fui para a faculdade, estudei sobre proporção, sobre pixels, sobre telas, sobre N coisas relacionadas a uma teoria mais fundamentada aos princípios e conceitos estudados no design. Seja para tela, seja para impressão, etc. Então, a galera do digital faz o background do mobile dessa forma aqui, geralmente. Eles vêm aqui, puxa aqui, ó, para 431, mais ou menos, tira um print dessa tela, tira um print dessa tela e faz desse tamanho aqui, ó, 412 por 781, por exemplo. Esse é o tamanho da imagem. Mas se vocês forem entender um pouquinho sobre proporção e pixel, né, lá numa aula de numa aula de numa aula de faculdade, por exemplo, eles vão falar o quê? Pô, o pixel você tem que respeitar ele. Se a minha tela é Full HD e ela tem 1920 por 1080 pixels, a minha imagem precisa ter esse tamanho, porque senão ela vai distorcer. O mesmo acontece aqui, ó. Digamos que o teu celular hoje tem 1920 por 1080. É a resolução do teu celular. Essa é a média dos celulares aí do Brasil, digamos assim. A maioria dos celulares novos precisam de uma tela boa com uma resolução boa, né? Então é Full HD, é 4K, é não sei o que. E claro, cada dispositivo muda isso. Mas o fato é que cada vez mais as telas têm mais pixels, têm mais resolução. E a gente está fazendo uma imagem desse tamanho aqui. Quando faz dessa forma, que é aprendido aí por aí na internet, faz com que a imagem perca a resolução quando a pessoa abre no celular. Na tela aqui do Elementor fica boa. Na tela do Elementor fica boa, mas no celular não. Justamente por causa dessa mecânica de pixel e proporção numa resolução diferente. A nossa tela aqui tem 1920 de largura, geralmente, se for uma Full HD, por 1080 pixels de altura. É o tamanho que a gente faz um vídeo para o YouTube, né? Quando a gente faz um story. Qual que é o tamanho do anúncio para a rede social? Não é 1920 por 1080? Por que, que essa imagem, por que, que a gente abriria para fazer uma imagem para um anúncio com essa dimensão? Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então o mesmo acontece. Então não é isso que tem que ser feito, tá, família? Ó, quando expande, perde qualidade. E é assim que você apresenta para o teu cliente de uma forma feia, tá? Sendo bem sincero contigo. Como que eu, Júnior, faço? Eu gosto de usar 385, porque para mim, na minha cabeça, funciona melhor. Se você usa outra dimensão, o processo para fazer a imagem vai ser o mesmo. Tá? Então eu gosto de usar aqui 385, 390, que é mais ou menos o tamanho do meu celular. Tá? Quando você faz isso, vai estar o teu container aqui, estica ele o máximo que você puder, e aí você vai bater um print. Tá? Bater um print, pegou aqui ó, bonitinho, pá, Ctrl C. Quando você dá um Ctrl C, no arquivo do teu Photoshop, quando você vem aqui, ó, arquivo novo, ele fica a dimensão, tá vendo? Ó? Ele já puxa a proporção da imagem que você copiou. Então eu vou criar essa imagem aqui. Aqui, ó, se eu colar, é exatamente a imagem que eu copiei. Só que o problema, quando eu venho aqui em tamanho da imagem, ela está com 369 pixels de largura. O que acontece?
que essa imagem de 369 pixels de largura vai ser expandida em uma tela de 1080 pixels, que vai fazer exatamente isso daqui, ó. Vai pegar e vai... Tum. E a tua qualidade, nesse momento, vai embora. Porque um pixel precisa virar vários. E é por isso que fica esse serrilhado quando você expande. Entende? É um pouco mais teórico, né? Mas se você der uma pesquisada também no YouTube, você vai conseguir encontrar complementos. Tudo bem. Voltando aqui, ó. Esse aqui é o arquivo que a gente acabou de criar com a dimensão lá do Elementor. Qual que é o nosso próximo passo? Imagem, tamanho da imagem. Esse pininho aqui ó, tem que estar ativo, tá? E aqui você vai colocar 1080 de largura. Só dá um OK. Pronto. Agora você vai ter um background do tamanho certo da tua sessão para o mobile, com altíssima qualidade e fidelidade. Esse é o processo para o mobile. Agora, aproveitando que você está aqui, na última aula a gente fez esse BG, esse background aqui, e eu vou mostrar como é que eu transformo isso de forma rápida para o mobile. Uma forma pouco convencional, eu diria. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto de usar o Camera Raw e quando eu termino o projeto, o que, que eu faço? Ctrl, Alt, Shift, E. Ok? Ctrl, Alt, Shift, E. Ele mescla todas as camadas visíveis em uma camada superior. Então, para funcionar, tem que ser numa camada visível e a mais superior possível. Então, você vai fazer Ctrl, Alt, Shift, E e vai, com o botão direito, converter ela em objeto inteligente. Quem trabalha com Photoshop é assim que eu faço. No Figma, esse processo é só você seguir essa primeira etapa e fazer o teu layout aqui em cima. Para quem trabalha com Photoshop, eu gosto de fazer o seguinte. Eu copio esse objeto inteligente que eu acabei de pegar aqui para esse arquivo com a dimensão correta. Tá? Então veja só. Se eu pegar essa imagem e dar uma crescidinha nela, por ela estar com um objeto inteligente, ela não vai perder muita qualidade. Vocês vão ver lá depois na última aula que eu fiz rapidamente explicando só a lógica, por isso que está mal recortado. Mas assista que essa aula vale muito a pena. Então, ó, eu vou dar uma crescidinha aqui ó, no meu personagem e posicionei ele aqui em cima. O que eu gosto de fazer? Visualizar, guias, nova guia, e aqui eu vou botar 50% no vertical. Porque daí eu consigo saber mais ou menos onde é que está o meio da imagem e posicionar entre as sobrancelhas o centro da imagem, que fica um pouco mais uniforme. Beleza? Então, essa parte de baixo aqui do texto vai me dizer aonde que está o texto. Na outra aula eu também expliquei essa forma aqui. Ó. Você pode vir retirar antes de importar. Para conseguir ter uma base um pouco melhor aqui. Mas eu vou usar isso aqui mesmo. Vou mudar isso aqui para divisão, que é a imagem que eu importei. Divisão por quê? Para mim entender mais ou menos onde é que está a posição. A divisão ela só funciona se tiver escuro. A luz ela só é luz se tem escuridão. Né? Então vou botar o preto aqui no fundo só para dar esse contraste. E agora o que, que eu faço? Eu pego a própria imagem para compor o resto do meu background. Então veja, eu peguei o mesmo BG, vou dar uma ajeitada aqui onde que eu acho que faz mais sentido. Eu não posso aumentar também muito o tamanho para não perder muita qualidade. Que escura essa bandeira aqui, ia ficar legal. Aqui um pouquinho. E aí eu venho aqui ó, com uma máscara, né? Eu mascaro com o pincel preto. Eu passo ela aqui ó, sem muito fluxo, né? Não ficou muito bom aqui não. Tá aqui um pouquinho.
Quem já tá manjando das IA aí, já dá pra fazer isso aqui com IA também. Só vou aumentar. Aqui. Pronto. Agora eu tenho uma imagem que foi fácil de fazer. Deixa eu colocar essa cor aqui de background. Só pra ajeitar essa linha aqui, ó. Tem que cuidar com essa linha, rapaziada. Tem que fazer um recorte bom, tá? Então, já que eu já cortei essa parte do degradê superior, eu vou tirar um pouquinho da imagem de fundo. Então, mascarei a imagem, essa daqui, que tá com essa linha. Eu vou só, passar aqui ó, de levinho, ó. Só pra tirar um pouco dessa marcação. Tá? Fluxo bem baixinho, pra tirar um pouquinho da marcação. Demorou? Vamos ver como é que essa imagem vai ficar? Agora eu vou salvar essa imagem, arquivo, exportar, salvar para web, ou então Ctrl Alt Shift E. Lembrando que o tamanho tem que tomar cuidado aqui. Tenta não deixar uma imagem de 417 pixels, por exemplo, perdão, 417 KB. Tenta deixar uma imagem aqui aproximadamente entre 160 e 200 e pouquinhos KB no máximo. Tá? Mexendo aqui, ó. Aí você vai salvar isso aqui. Vou colocar PG1. Opa. PG1 Mobile. Então, vou entrar aqui no Squash. Vou pegar essa imagem. O Squash ele faz a transformação da imagem atual em JPG para WebPeg. Né? Tem um tamanho reduzido, funciona melhor nos navegadores, então tem que usar o WebPeg. Então esse site é ideal para isso. Você pode arrastar aqui, ó, BG Mobile para cá. E ele já puxou com 76 KB. É ideal entre 50 e 100 no máximo, tá? Tem que dosar muito aqui, ó. Tem um slide para você ver a diferença de qualidade. E aí é só você salvar. Voltar aqui para o Elementor. E adicionar essa imagem. Fechou? Aí, ó. Ficou direitinho. Só lembrando, aqui, Top Center. Comportamento pode deixar normal. Repeat no repeat. E Display Size em capa. E aí você já tem um background foda. Foda. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, dá um grito. Tamo junto.